E uma brasileira foi incluída pela revista Time na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, isso em inteligência artificial. Ela figura ao lado de nomes como Elon Musk e Mark Zuckerberg, donos de gigantes da tecnologia. A farmacêutica gaúcha Ana Helena Ubrich, em parceria com o irmão, o cientista de dados Henrique Dias, desenvolveu um algoritmo que analisa as informações de prontuários médicos e alerta farmacêuticos de hospitais para possíveis erros na prescrição de medicamentos. Se, por exemplo, um determinado paciente não puder tomar um remédio específico por conta de uma comorbidade, a ferramenta faz um alerta. Com o nome de No Harm, esse sistema é operado por uma equipe de 20 pessoas na Tecnopuc Startup, a incubadora de negócios da PUC do Rio Grande do Sul. A ferramenta é oferecida de forma 100% gratuita ao SUS. No caso dos hospitais privados, é cobrada uma pequena taxa. E quem vai explicar melhor para a gente como surgiu essa ideia é a própria criadora do No Harm, a Ana Helena Ubrich. Ana, muito boa noite, muito obrigado pela participação aqui conosco. Já começo também lhe parabenizando pela iniciativa e pela citação nas 100 maiores influências da inteligência artificial. E eu queria, obviamente, começar da onde surgiu, como surgiu a ideia de criar esse sistema ao lado do irmão? Muito obrigada pela oportunidade de contar um pouco dessa história. Eu era farmacêutica no Hospital Conceição de Porto Alegre, né? E eu e poucas farmacêuticas avaliávamos mais de 800 prescrições por dia. Então, era muito difícil de ter segurança, né, nessa avaliação, considerando que tu tinha uma prescrição com mais de 20 itens de medicamentos para dizer se está adequado ou não. Então, e poucos minutos para fazer essa atividade. Então, como eu conversava muito com meu irmão nos domingos, em família, sobre essa dificuldade que a gente tinha no hospital de fazer essa atividade, de bloquear os erros de prescrição, né, como farmacêutico, e a gente construiu junto, então, através do doutorado do Henrique, que lá na PUC a gente tem o Tecnopuc, como vocês falaram, né, e que ajuda a transformar, então, essas pesquisas em negócio. Então, a gente transformou a pesquisa do Henrique, do doutorado dele, num negócio para evitar que o erro de prescrição chegue no paciente, né? Trazendo mais segurança dentro dos hospitais. Ana, eu te pergunto quais os problemas todos que podem surgir na hora da prescrição de um medicamento? Então, são vários problemas, né? Por exemplo, como você falou, o paciente ele pode ter várias comorbidades e uma delas é ter a função renal reduzida, por exemplo, né? Então, quando a gente tem alguns medicamentos que são eliminados pelo rim, a gente precisa fazer um ajuste de posologia, um ajuste de dose desse medicamento para evitar que fique uma dose muito acumulada, porque tu não consegue eliminar esse medicamento. Então, acaba que a gente tem que ajustar essa dose. E a nossa ferramenta alerta quando o paciente tem essa função renal alterada e precisa ajuste de dose de acordo com essa função renal. Isso é um exemplo, né? Mas doses erradas a gente tem, mesmo que o paciente não tenha nenhuma comorbidade, né? O médico é um humano, ele erra. E o mais importante é que o hospital crie barreiras, né? Crie processos que tornem esse fluxo do medicamento seguro. Ana, e é possível dizer se em algum período do tempo, quando foi que vocês perceberam que vocês estavam fazendo a diferença? Teve algum momento crucial, concreto, que você percebeu, gente, isso está funcionando e está funcionando muito bem? Com certeza, a gente tem relatos dos hospitais que trazem que não perceberiam determinado erro de dose se não tivesse o alerta da No Harm e que acabaram pegando, por exemplo, dose de morfina 10 vezes maior, porque foi um erro, né, de prescrição ali, e a ferramenta alertou, evitando que esse erro chegasse num bebê. Então, assim, é muito importante
que a gente tenha ferramentas, que os processos tenham barreiras, né, para evitar que esses erros causem dano nos pacientes, né? Tem pacientes que ficam em estado vegetativo em função de erros. Já temos várias citações na mídia, né? Ana, é importante a gente dizer que essa ferramenta, ela não substitui um farmacêutico, ela precisa de um olhar humano por trás e ela também não só aponta os erros, como ela pode sugerir como resolver, como lidar com algum tipo ali de um eventual problema? Exatamente. A gente sempre fala que a inteligência artificial, ela não deve substituir nenhum profissional da saúde. Ela deve apoiar na tomada de decisão, aumentando a eficiência desses profissionais. A gente sabe que os recursos humanos dentro do hospital são muito escassos, né? Então, a gente tem que aumentar a eficiência desses profissionais, mas nunca substituindo, sempre apoiando a tomada de decisão. Então, o farmacêutico no hospital, fazendo essa atividade, ele tem pouco tempo, né, para ver várias informações, relacionar várias informações, ver interações medicamentosas, incompatibilidade. Então, ele precisa de um apoio numa ferramenta, senão a qualidade da avaliação acaba sendo reduzida. Ana, e quais foram se é que dá para dizer, os maiores desafios de criar uma tecnologia, desenvolver uma IA aqui no Brasil para ser usada no SUS? Foi infraestrutura, foi até, quem sabe, o preconceito de uma IA brasileira, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Conta pra gente, quais foram esses obstáculos no início? O maior desafio sempre é conseguir um piloto, né? Um hospital piloto que vá validar essa solução, né? Que vá dizer, não, funciona bem, ela realmente protege o paciente, ela traz mais segurança. Então, às vezes, ter um ambiente como o Tecnopuc, né? Que fornece conexões, ajuda bastante nesse processo de tu conseguir essa validação, né? Vocês continuam aperfeiçoando o sistema com novas pesquisas? Que tipo de melhorias, conforme o estudo que vocês vêm fazendo, a ferramenta ainda é capaz de apresentar? Com certeza, a gente tem várias pesquisas com a Universidade Federal de Goiás, Vila Velha, Universidade do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, várias pesquisas para a gente aproximar o que é desenvolvido na pesquisa na prática, né, para trazer para a ferramenta e realmente proteger os pacientes. Então, a gente nasceu da pesquisa e a gente acredita que a pesquisa pode acrescentar ainda mais, né, trazendo a ciência próximo da prática do dia a dia. Ana, falando da questão da sustentabilidade e do financiamento, justamente de uma tecnologia que obviamente levanta custos e de maneira brilhante ela é de graça para o SUS. Mas quais são os planos de vocês para manter ela saudável e conseguir, quem sabe, explorar mais do potencial da Ana, mesmo mantendo essa solução gratuita? Então é muito importante isso, né? A gente entrega de graça para o SUS e nós somos sem fins lucrativos. Então, a gente, na parte dos hospitais, a gente acaba recebendo um aporte dos hospitais, os recursos dos hospitais privados, né? Os hospitais que têm leitos privados. Mas, para a gente ampliar nossa atuação para a atenção primária, a gente precisa de investimento social, então, de doações. E aí, qualquer pessoa pode fazer parte desse projeto, né? Doando, então, através do nosso site, noharm.ai/doe. Mas também a gente tem uma parceria muito grande com a Humani, que também faz investimento social, né? E é uma instituição sem fins lucrativos que nos apoia nas atuações na atenção primária. Porque na atenção primária a gente não tem essa vantagem de ter os leitos privados, né, como a gente tem no hospital. Então, para que a gente amplie nossa atuação para a atenção primária, para as unidades básicas de saúde, a gente precisa de apoio, tanto de doação direto pela No Harm, quanto com investimento social. Tá certo, Ana. Parabéns pelo trabalho, pela citação na revista Time. Uma boa noite para você e até uma próxima.
Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Boa noite e parabéns mais uma vez. Tchau, tchau.